As estrelas. Há poucos dias deparei-me com uma pergunta que fiz a mim mesma. Achei tão infantil, mas resolvi dar prosseguimento àquela indagação. Resolvi voltar um pouco ao meu tempo de estudante secundarista, quando tudo era decorado. As lições eram com perguntas e respostas. Enfim, pouco se questionava. Precisávamos aprender o que estava nos livros. Lembrei-me então de um texto do livro de geografia que eu achava poético e até hoje eu me lembro do início. Quem olha para o céu numa noite sem nuvens, e o texto prosseguia falando sobre estrelas. E aí, qual a pergunta? Por que não vemos estrelas durante o dia? O que acontece com elas? Mudam de lugar? Para onde vão? Bem, como disse, qualquer pessoa tem esta resposta, mas resolvi pesquisar um pouco sobre as estrelas. Confesso que é algo interminável. Não sei se vocês, como eu, gostamos de fazer a mesma coisa: olhar para o céu numa noite estrelada. Ou, quem sabe, viajar na porta do avião para apreciar aquele mar maravilhoso de nuvens sobre o qual nós caminhamos. Bem, e as estrelas? Na minha curiosa pesquisa, descobri que existem bilhões de galáxias. Quem nunca procurou contemplá-las deve fazer isto. É fantástico. Uma das primeiras estrelas que aparece no céu à noite, brilhando, não é uma estrela, é o planeta Vênus, um dos mais brilhantes da abóbada celeste. Depois vem Marte, com característica avermelhada. Dizem os estudiosos que a cor do planeta depende do material de que ele é formado. Vênus, por exemplo, é revestido por uma espessa atmosfera coberta de nuvens, daí o seu brilho branco. Os planetas estão mais perto da Terra e vivem mudando de posição. E as estrelas? Elas estão muito distantes. A mais perto do Sol está a 4,22 anos-luz de distância do astro-rei. Daí não se percebe da Terra que elas mudam de lugar. Elas aparecem para nós pontos fixos, brilhantes, que piscam. Como é linda a noite estrelada! As estrelas, basicamente formadas por gases, hidrogênio e hélio, entre outras questões importantes relacionadas com o material que a constitui, está a sua massa. A massa define a temperatura, a cor, o tamanho, a luminosidade, o tempo de vida e até a localização das estrelas. O Sol é a nossa estrela. É ele que nos fornece luz e calor para a nossa sobrevivência. No quarto dia da criação, Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. A distância do Sol em relação à Terra é importante para manter a temperatura e a luz solar, que é absorvida pelas plantas e é responsável pela fotossíntese. Sem isto, não haveria condições para a vida. Sonhando com este universo maravilhoso, eu caminhei logo para o que a Bíblia fala sobre as estrelas. Números 24:17 afirma: uma estrela procederá de Jacó. O Dr. Shedd afirma: uma estrela é Cristo, que ilumina todo o sentido da vida e da religião. E prossegue analisando todo o verso 17. Que coisa maravilhosa essa analogia! Cristo, o sol da justiça, Cristo, o fundamento da nossa vida cristã, Cristo, a luz do mundo. Apocalipse 2:28 fala:
Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A Bíblia Vida Nova afirma: estrela da manhã pode simbolizar o próprio Jesus Cristo e a sua presença entre os fiéis durante as tribulações no mundo. Prenuncia o raiar da segunda vinda de Cristo e as glórias que esperam os justos. A Bíblia está cheia de passagens que se referem ao firmamento, às estrelas. Uma das mais belas está no Salmo 8, versos 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Davi certamente gostava de apreciar o firmamento, certamente naquelas noites de pleno deserto da alma, perseguido pelo rei Saul, a visão de Davi era preenchida e a sua alma cheia de alegria e de renovo e de paz, contemplando o céu. Onde está agora a nossa resposta inicial? Por que não vemos estrelas durante o dia? As estrelas são formadas pela condensação de gases que se aglutinam pela atração gravitacional. O Sol é uma estrela, tem a mesma formação. A luz do Sol é tão forte que durante o dia esconde a luz das estrelas. Daí porque não as vemos. Que fenômeno maravilhoso! Elas estão aí, brilhando do mesmo modo, sem alteração, porém a luz do Sol predomina. Quantas estrelas têm brilhado através de sua vida cristã e estão registradas na palavra de Deus e nos exemplos que tem deixado para nós. Daniel 12:3 registra: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. As estrelas emitem luz, calor e outros tipos de radiação, em razão dos processos de fusão nuclear que ocorrem no seu interior, liberando grandes quantidades de energia. Isto nos faz lembrar que uma mudança substancial no ser humano parte do seu interior. Jesus combateu a religiosidade leviana dos judeus e os assemelhou a sepulcros caiados. Como poderemos liberar luz, calor e energia se o nosso interior não sofre este processo de fusão capaz de liberar brilho, luz e calor? Interessante que as estrelas nascem, vivem e morrem. Seu tempo, porém, de vida é muito longo. Como as estrelas, precisamos estar alimentados para produzir luz e muita energia que venha abençoar aqueles que nos rodeiam. Nós somos estrelas. As estrelas brilham. Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Ele é a luz, sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã. No Sermão do Monte, Jesus declarou: vós sois a luz do mundo. Que alegria sabermos que o sol e as demais estrelas são feitas do mesmo material. Nós somos espirituais, vivendo uma experiência humana. Não nos esqueçamos disto. Deus soprou em nós o fôlego da vida. Que alegria pensarmos nas palavras de Jesus: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A Bíblia Vida Nova afirma que esta é uma condição de alta produtividade, permanecer em relação vital, continuamente com Cristo, receber a disciplina das palavras de Cristo aplicadas pelo Espírito.
dependência total com Cristo na comunhão e na oração. Eu sou a videira, vós os ramos. A videira e os ramos não se separam, a menos que o ramo não permaneça ligado à videira, e este será lançado fora. Desejo concluir citando o exemplo de uma grande estrela que veio ao mundo para ser o precursor de Cristo, de quem Jesus afirmou: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Esta estrela entendia perfeitamente que a luz do sol predominava em sua vida em todas as circunstâncias. Seja qual for a grandeza de nossa estrela, primeira, segunda, terceira grandeza, neste imenso universo do reino de Deus, tenhamos o mesmo Espírito que levou João Batista a expressar desta maneira: convém que ele cresça e que eu diminua. Amém. Iraci de Araújo Leite.